Fala, rapaziada, ligada aqui no canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense. Nesse feriadão mudamos um pouco a dinâmica da sexta-feira, um videozinho mais curto para falar sobre a preparação da Sociedade Esportiva Palmeiras, que no domingo vai encarar a equipe do Fortaleza lá no Castelão pelo Campeonato Brasileiro. Se na quarta-feira o Palmeiras quebrou um tabu de 4 anos sem vencer o Internacional no Beira-Rio, agora o Palmeiras tem a possibilidade de encerrar um jejum de 6 anos. Desde 2019, o Palmeiras não conquista uma vitória contra o Fortaleza jogando no Castelão. Por sinal, nunca no comando técnico do Palmeiras o Abel Ferreira conseguiu uma vitória contra o Leão do Pici lá em Fortaleza. Então, partida importante, principalmente para a sequência da temporada. Amanhã a equipe do Flamengo tem o clássico contra o Vasco da Gama, então dependendo do que acontecer, o Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ou então continuar nessa disputa nas primeiras rodadas com o próprio Flamengo pela ponta da tabela, né? Hoje os dois times têm 10 pontos, o Flamengo tem a superioridade no saldo de gols em comparação ao time do Palmeiras, são os invictos nesta edição de 2025 do Brasileirão, em 4 rodadas, 10 pontos para cada um. E para tentar encerrar esse tabu lá contra o Fortaleza, a tendência é que o Abel não faça muitas trocas na equipe titular. Ele vai continuar administrando a questão de cansaço, qual jogador corre risco de sofrer algum tipo de lesão física, mas a tendência é de ter um Palmeiras de Everton no gol, Giai ou Bruno Fux. Eles ainda disputam esta vaga pelo lado direito da defesa do Palmeiras, né? No derby o Bruno Fux foi o titular, ele sentiu um incômodo, saiu no intervalo, o Giai joga o segundo tempo contra o Corinthians e joga muito contra o Internacional na quarta-feira, então acredito que o Giai vai começar o jogo contra a equipe do Fortaleza. E aí, Gomes, Mikael e o Piquerez na esquerda, meio de campo, o Aníbal Moreno jogou contra o Inter, mas nessa partida contra o Fortaleza, já que o Fortaleza não vive um grande momento, né? Apenas o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, perdeu para a equipe do Vitória, então eu aposto que o Abel vai colocar o Martínez no meio de campo, porque o time do Fortaleza gosta de trabalhar mais essa posse de bola, gosta de ficar com a bola no pé, e o Martínez é esse cara também que tem o passe melhor, né, do que o do Aníbal Moreno. O Martínez, ele está achando esse passe, diferentemente do jogo contra o Internacional também, onde o Aníbal foi o carrapato do Alan Patrick, ele e o Rios se revezando para pegar o Alan Patrick. O Fortaleza não tem essa figura do meia central, o meia atacante, o cara que joga muito próximo, né, dos 2 atacantes, ou às vezes 3 atacantes que o Vojvoda coloca em campo, né? Então acho que vai de Emiliano Martínez como primeiro volante, aí a presença do Richard Rios como segundo homem do meio de campo, Felipe Anderson de um lado, o Facundo Torres fazendo aquele papel de jogar em toda a parte do campo, e aí no ataque Estevão e Vitor Roque. Essa deve ser a provável escalação do Palmeiras para este jogo contra o Fortaleza, com o Paulinho ainda ficando no banco de reservas, né? Falei nas lives dessa semana que, para mim, o Paulinho tinha que começar esse jogo, dá 45 minutos para o Paulinho, e aí terminou o primeiro tempo, bota o Paulinho no banco e volta com o Estevão para a segunda etapa, mas não acredito que o Abel Ferreira vá fazer isso nessa partida contra a equipe do Fortaleza. A tendência é de ver o Paulinho disputando vaga no time titular só no dia 27 de abril contra o Bahia, partida que acontece no Allianz Parque, mas infelizmente com público reduzido, né? Já que no dia 26 tem show, mas pelo menos esse jogo contra o Bahia será no Allianz Parque, entre as 2 sequências que o Palmeiras terá de 3 jogos seguidos como visitante, né? Já jogou contra o Inter, agora tem o Fortaleza, quinta-feira pega o Bolívar, aí no Allianz o Bahia, e depois Ceará, o Vasco em Brasília e o Cerro Porteño no Paraguai, também 3 jogos fora de casa, então muitas viagens pela frente com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, pensando nessas viagens, a tendência no jogo contra o Bolívar, realmente, o Palmeiras ter um time bastante alternativo, né? A gente falou sobre essa possibilidade e isso sim é cogitado lá dentro da Academia de Futebol do Palmeiras, de contra o Bolívar, o Abel mexer bastante no time, até para ter uma equipe bem fisicamente no duelo contra o Bahia, e não só para esse jogo contra o Tricolor de Aço,
mas também para a sequência desses 3 jogos fora de casa, né? Muito ingrato jogar na altitude, então por isso podemos ter essa mudança para o jogo contra o Bolívar, um time bem alternativo. Ainda sobre o jogo deste domingo, teremos o retorno do Lucas Evangelista, né? Ele que sofreu um trauma na coxa. Ontem, na quinta-feira, ele já tinha trabalhado dentro do gramado, né? Já 100% liberado pelo departamento médico, trabalhou de forma integral. Hoje, sexta-feira, a mesma coisa, o Lucas Evangelista também trabalhou normalmente, então ainda tem o treino de sábado e com isso ele fica à disposição para a partida contra o Fortaleza. É claro, vai começar no banco de reservas. Jogo esse será apitado por Paulo César Zanovelli. Então acendam só as velhinhas porque é ruim esse juiz, hein? Nossa, confuso, fraco, pode atrapalhar as duas equipes, pode atrapalhar o espetáculo e tomara que o Palmeiras consiga fazer um jogo que não passe também pelas ações da arbitragem, porque se for depender de alguma coisa, o Zanovelli tem um potencial gigantesco de estragar o jogo. Para a gente fechar esse boletinzinho, né, da equipe do Palmeiras nesta sexta-feira, o Verdão já sabe quando, onde e que horas vai enfrentar a equipe do Fortaleza nos 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Dia 30 de abril, 7h30 da noite, jogo que acontece na Arena Castelão contra o Ceará, o jogo da ida, e aí a volta dia 22 de maio, bem espaçado, né? O primeiro para o segundo jogo, dia 22 de maio, também 7h30 da noite, jogo no Allianz Parque contra o Ceará, a partida da volta. Dia 30 de abril e dia 22 de maio são 2 quintas-feiras, né? Então o Palmeiras vai jogar de quinta na Copa do Brasil, esses compromissos diante da equipe do Ceará. E aí, se o Palmeiras garantir a sua classificação para as oitavas de final, vai garantir R$3.636.000, lembrando que só para participar dessa terceira fase o Palmeiras já embolsou R$2.315.000. Para a gente encerrar então esse boletim aqui do canal Tá Lá Dentro, vou pedir para vocês baixarem a Inplay, os nossos parceiros de Fantasy Game. Lá você não precisa colocar o seu dinheiro, a Inplay te dá as moedinhas virtuais, você participa da liga do canal Tá Lá Dentro, vai se divertir com a gente, provavelmente vai dar um banho de conhecimento na gente, porque tá difícil nossa vida lá na Inplay, né? Estão apanhando para todo mundo com esse Fantasy Game lá na nossa liga do canal Tá Lá Dentro. E esse Fantasy Game, ele é diferente daqueles que você conhece, né? Ele é um quiz. Então vai te perguntar para o jogo de domingo, vai ter gol do Vitor Roque? Você coloca sim ou não? É bem simples, bem fácil, então é só clicar no link que está na descrição, só procurar em Play e entrar na liga do canal Tá Lá Dentro. Também temos a parceria com a Global Easy, a empresa que vai te ajudar com toda a burocracia, com toda a documentação para você conseguir tirar o seu visto, porque o visto é o primeiro passo para ver o Verdão no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Felizmente estarei por lá para acompanhar a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras lá na terra do Tio Sam. E por falar nos Estados Unidos, temos a parceria também com a Your Way Car Rental, uma empresa de aluguel de carros em Orlando. Então, se você já tem viagem programada, procure também a Your Way Car Rental para literalmente você não ficar a pé lá nos Estados Unidos. E deixa o seu like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal Tá Lá Dentro, seja muito bem-vindo ao canal Tá Lá Dentro. Se quiser, vire membro, dia 27 tem jogo no Allianz Parque e você, que é membro do canal Tá Lá Dentro, pode ir na faixa, no 0800 nessa partida contra a equipe do Bahia. Lembrando, hein? Teremos um Allianz com capacidade reduzida, então você pode ir de graça na conta do canal Tá Lá Dentro nesse duelo contra a equipe do Bahia. E se puder também, manda esse link, esse vídeo, naquele seu grupo de palmeirenses para que mais gente tenha acesso ao conteúdo do canal Tá Lá Dentro. Beijão para todo mundo, um ótimo feriado e que domingo seja um dia verde e branco, que o Palmeiras encerre mais um tabu. E lembrando que domingão tem transmissão aqui do canal Tá Lá Dentro, o jogo é 6h30 da tarde, então a partir das 5h30 teremos a abertura da nossa transmissão com o Arthurzinho, Bruno Massa na narração, Marcos Costa nos comentários e o Felipe Paronetto também comentando essa partida entre Fortaleza e Palmeiras. Beijão para todo mundo, um ótimo feriado e avante palestra!